Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live. Cleiton Silva, paz do Senhor, seja bem-vindo. Compartilha aí, Cleiton. Flaviane Santos, paz do Senhor. Professora Mônica Castro, paz do Senhor, seja bem-vinda. Compartilha aí, pessoal, por favor, compartilha aí. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Eu vou estar ministrando aqui agora uma palavra que traz por tema: qual é o propósito do nascimento de Jesus? Qual o propósito do nascimento de Jesus? Eu gostaria que você compartilhasse com mais 10 pessoas. Compartilhe aí, para que mais 10 pessoas possam ser abençoadas. É uma palavra muito esclarecedora. A palavra que eu vou pregar aqui é uma palavra muito esclarecedora, porque daqui 20 minutos pessoas vão comemorar, celebrar o nascimento de Jesus. E muitos celebram o nascimento de Jesus sem saber qual o propósito do nascimento dele. O texto que estarei lendo para a ministração desta palavra nesta noite está em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Livro do profeta messiânico. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Eu acabei de ler neste momento uma palavra que se encontra no livro do profeta Isaías, em seu capítulo 53, e eu li o versículo 4 e o versículo 5. Vamos ler também Romanos, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Romanos, capítulo 5, versículo 19 ao 21. A palavra do Senhor diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça,
para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Acabamos de ler Romanos, capítulo 5, versículo 19 ao versículo de número 21. Eu quero neste momento também ler Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 6. A palavra do Senhor nos diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, eu estou ministrando uma palavra que traz por tema qual o propósito do nascimento de Jesus. Nesta noite, eu li 3 textos. Eu li Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Eu li Romanos capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. E eu acabei de ler Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Agora eu imagino como era maravilhoso estar no lugar de Adão e Eva no paraíso. Você já imaginou como seria maravilhoso estar no lugar de Adão e Eva no paraíso? Porque se a gente ler o texto vai dizer que eles falavam com Deus todos os dias, face a face, ao anoitecer. Todos os dias, ao anoitecer, Adão e Eva falavam com Deus face a face. Podemos ver que Adão e Eva, eles foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Provavelmente entendíamos o teor das conversas, mas a tentação veio e deixamos-nos levar pelo pecado. Digo nós porque somos, eu digo nós porque somos descendentes de quem? Nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, com certeza, agiríamos da mesma forma. Pois até hoje, entende isso aqui, pois até hoje o pecado nos seduz e nós precisamos de estar firmados em Deus para não cair. Todos são tentados. Existe uma canção do Thales Roberto que diz que todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado nos procura.
Eu lembro-me de uma vez, enquanto jovem, que a rebeldia na minha vida estava no ápice. E cometi tantas besteiras que em uma briga com meu pai, eu desafiei e disse que saía de casa. Naquela época, isso era um ato de grande rebeldia contra os meus pais. Hoje, o mundo considera normal. Mas desonrar os pais ainda é um ato que nos afasta de Deus. Então, ele disse que, como pai, ele não aceitava que eu saísse. Logo, ele me expulsaria. Ao perceber o tamanho da besteira que cometi, eu comecei a chorar. E ele me chamou para conversarmos. Eu tenho certeza de que, para ele, doeu aquele ato. E pudemos nos reconciliar. Eu imagino aqui, irmãos, isso aqui é muito forte. Eu imagino então a tristeza de Deus ao entender que não conseguimos resistir à tentação, caímos em pecado e ele teve que nos expulsar do paraíso, lugar onde o pecado jamais poderia habitar. Podemos ver que o Senhor, ele ensinou o correto para Adão e Eva, sim ou não? O Senhor ensinou o correto para Adão e Eva. Mas eles fizeram o quê? Eles optaram acreditar no engano do que na verdade. E para que fossem protegidos da morte eterna, o único caminho foi a expulsão. Porém, Deus, ele já tinha o plano perfeito. Quando o Senhor expulsou Adão e Eva do jardim, Deus já tinha um plano perfeito. Qual era o plano perfeito de Deus? O plano perfeito de Deus foi o nascimento, foi a morte e foi a ressurreição do Filho dele para remissão dos nossos pecados. E sempre foi o propósito do nascimento de Cristo. Nós podemos, estou sentindo Deus aqui, nós podemos nos regozijar e alegrar com esse dia, mas também refletimos sobre algumas questões. Pessoas estão se alegrando nesse dia, estão ceando, estão se alimentando, estão dando presente, recebendo presente. Mas nós precisamos nesse dia refletir sobre algumas questões. Quais são essas questões que nós temos que refletir nesse dia chamado 25 de dezembro, que é considerado o nascimento de Jesus? Nós temos que refletir sobre algumas questões. Primeiro, temos dado o lugar certo para Jesus em nossas vidas? Você que me ouve, você tem dado o lugar certo para Jesus em sua vida? Essa é a primeira questão. Segunda questão, sabemos qual é a missão que Deus tem para nós? Terceira questão, se sim, temos cumprido ela diariamente? E quarto, se não temos buscado em nosso Pai, qual é a missão? Se não temos buscado em nosso Pai, qual é a missão? Então estão celebrando, estão se alegrando, estão dando presente, recebendo presente, mas esse momento que você está celebrando a ceia, que você está comemorando o Natal, você tem que refletir sobre algumas questões. Você tem dado o lugar certo para Jesus em sua vida? Sabemos qual é a missão que Deus tem para nós? Se sim, temos cumprido ela diariamente?
Se não temos buscado em nosso Pai qual é a missão, que possamos entregar como presente ao aniversariante mais importante que conhecemos, a nossa vida. Palavras de honra é bom. Falar com Jesus, que ama Ele. Agradecer a Ele pelo nascimento, isso é bom. Mas melhor do que isso, é você entregar a sua vida para Jesus. Você tem dado o lugar certo para Jesus em sua vida? Você sabe qual é a missão que Deus tem para você? E se você sabe qual é a missão que Deus tem dado para você, a pergunta é: você tem cumprido essa missão diariamente? Deus, Ele me trouxe aqui. Ele me trouxe aqui porque quando Jesus nasceu, Ele nasceu com um propósito. Jesus nasceu com um propósito. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 11. E que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quero que você entenda que o Natal é, sem dúvida, a festa mais importante do ano, sendo comemorada por todos, sejam cristãos ou não. Ela é a celebração mais aguardada desde o início do século IX. O Natal ele tem sido celebrado no dia 25 de dezembro, sob decreto de Júlio I, no ano 350 depois de Cristo. E como a palavra mesmo diz, significa o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mesmo com a deturpação feita nesta data, o seu valor não foi perdido, apesar da transformação que sofreu, tendo sido inseridos coisas como Papai Noel, ou mesmo consumismo. O Natal ainda é e sempre será Jesus. O Natal ainda é e sempre será Jesus. E isto faz com que esse evento seja o mais importante. Eu quero que você entenda, no Natal é comemorado o nascimento de Jesus. Embora seja sábado que ele tenha nascido entre abril e setembro, o dia em si não é importante, mas sim o evento comemorado. Nesta noite, eu quero meditar com vocês e responder com os irmãos o seguinte questionamento: o que significou o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus foi o cumprimento de uma profecia. Eu vou dizer de novo: o nascimento de Jesus foi o cumprimento de uma profecia. Olha a profecia, Mateus, capítulo 1, versículo 23. A profecia diz assim: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eu quero que você entenda, o nascimento do Senhor era o evento mais aguardado desde o início da história. Quando Deus criara os céus e a terra, desde então tem sido anunciado pelos homens de Deus e de maneira mais intensa, ansiado por todos, como brilhantemente aborda A. W. Pink na introdução do livro Os 7 Brados do Salvador sobre a Cruz. Podemos ver que em Gênesis capítulo 3, ele foi anunciado como aquele que pisaria a cabeça da serpente,
a Adão havia profecia que declarava que ele deveria vir da semente da mulher. Então, ele veio nascido de mulher. Ele foi anunciado como a bênção que viria sobre a descendência de Adão. Em Gênesis capítulo 12, versículo de número 3, podemos ver que Moisés falava dele como aquele a quem devemos ouvir. Em Deuteronômio capítulo 18, 15, Davi, aleluia, já profetizara sobre o Filho unigênito, o qual deveríamos beijar e reverenciar, Salmos 2, e de como seriam suas dores, conquista e triunfo. Quando nós abrimos os Salmos 22, Salmos 23, Salmos 24, Davi está declarando sobre as suas dores, sobre a sua conquista e sobre os seus triunfos. Havia profecia que anunciava que sua mãe seria uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14. Então foi ela literalmente cumprida. Aonde? Ela foi literalmente cumprida, a profecia de Isaías 7,14, ela foi literalmente cumprida em Mateus capítulo 1, versículo 1. Havia profecia que fazia saber que ele deveria ser da linhagem de Davi. Então, tal se deu em realidade. Romanos capítulo 1, versículo 3. Havia profecia que se dizia que ele receberia seu nome antes de nascer. Quando você abrir a Bíblia em Isaías 49, versículo 1, vai nos dizer que ele havia de receber o nome antes mesmo de nascer. E podemos ver que essa profecia se cumpriu. Quando nós abrimos a Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 30 e 31, vai falar sobre o nome dele. Havia uma profecia também que previa que ele deveria nascer em Belém de Judá. Eu quero que você observa, então, como essa aldeia mesmo foi de fato sua terra natal. Então havia profecia que alertava de antemão que seu nascimento acarretaria desgosto para os outros. Quando nós abrimos a Bíblia em Jeremias capítulo 31, versículo 15, vai dizer que quando Jesus nascesse, ele ia trazer desgosto para alguns. Então contemple seu trágico cumprimento. Quando abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 2, versículo 16 ao 18, nós iremos ver esta profecia de Jeremias 31, 15 se cumprindo. Havia profecia também que aludia à fuga para o Egito, ao subsequente retorno para a Palestina. Então, Oséias capítulo 11, versículo 1, Isaías capítulo 49, versículo 3 ao 6, todas essas profecias vão falar sobre a fuga para o Egito. Então assim aconteceu. Quando nós abrimos a Bíblia em Mateus capítulo 2, versículo 14 e 15, a palavra do Senhor vai dizer que realmente ele foi para o Egito. José levou Jesus para o Egito. E até mesmo do surgimento de João Batista, que prepararia o caminho do Senhor. Então Jesus nasceu para quê? Primeiro, para se cumprir as profecias. Todas as profecias a respeito do Messias se cumpriu quando ele nasceu. Vemos pela palavra que Deus mudou toda a história para a vinda do seu Filho, de modo que cada acontecimento fosse um cumprimento de profecia. O lugar onde nascera, como disse, foi anunciado por Miqueias. A falta de vagas nas hospedagens foi para que ele, o rei vestido em glória, desde a eternidade, nascesse numa manjedoura suja e fedida, provando desde pequeno o peso da consequência do pecado que nem mesmo cometera. Nascido de virgem, o próprio Deus Javé foi um indefeso bebê de família pobre,
mas ainda assim era perfeitamente Deus, todo poderoso. E assim como um bebê, viram magos que nos seus presentes já diziam quem era o menino. Interessante que quando os magos vieram, os magos trouxeram 3 presentes para o menino Jesus. Eles trouxeram ouro, eles trouxeram mirra e eles trouxeram incenso. Trouxeram ouro, incenso e mirra. Ouro simbolizava sua realeza, incenso, sua divindade. É bom ressaltar aqui que o incenso ele era utilizado no tabernáculo e templo para perfumar o altar. A mirra era uma erva amarga usada para perfumar e curar, muito utilizada para embalsamar corpos. Então aquele menino, o Deus encarnado como criança, era a palavra se cumprindo, letra a letra, palavra por palavra. O Deus eterno fizera-se carne e habitou entre nós. Quero que você entenda que com o nascimento de Jesus, todas as promessas de Deus se tornaram mais que reais, inclusive quanto ao que faria de nós por meio daquele bebê. Então a primeira coisa que acontece quando Jesus nasce, todas as profecias são cumpridas. Mas ele nasce para mais propósito. Ele nasce para cumprir-se todas as profecias. Mas ele também nasce, Jesus também nasce para reconciliar o homem com Deus. Jesus nasceu para reconciliar o homem com Deus. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 2, versículo 13 e 14. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Quero que você entenda que Jesus nasceu para reconciliar o homem com Deus. O nascimento do Senhor Jesus foi o selo de Deus para a restauração da história. Foi o passo mais importante rumo à reconciliação. Por isso que os anjos cantavam glórias a Deus nas maiores alturas, pois em Cristo o nome do Senhor é totalmente glorificado. Ele é o Filho amado que dá muita alegria a seu Pai. E os anjos disseram: paz na terra, que é o sinal da reconciliação de Deus para com o seu povo escolhido. O texto, ele diz literalmente: paz na terra, aqueles a quem Deus tem boa vontade, ou paz na terra, aqueles a quem Deus quer bem. Quero que você entenda, lembrar o nascimento é impossível sem lembrarmos da sua morte. Eu vou dizer de novo, lembrar o nascimento é impossível sem lembrarmos da sua morte. Afinal, Jesus pagou, aleluia, a nossa dívida com Deus, saciando a sua justa e terrível ira. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, compreendemos o que foi dito sobre a vida e obra de Jesus. Ele nos reconciliou, trouxe-nos novamente ao entendimento com nosso Criador. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19, declara: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação,
a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ainda diz, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz assim: a vós também, que outrora erreis, eram estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis. Oh glória, eu quero que você entenda, a paz que tanto almejávamos veio. Oh glória, a paz que tanto almejávamos veio por meio da justificação que temos nele. Ele morreu por inimigos, para que por ele nos tornássemos amigos de Deus. Então, qual é o primeiro propósito do nascimento de Jesus? O primeiro propósito do nascimento de Jesus, oh glória, é cumprir todas as profecias. O segundo propósito do nascimento de Jesus é reconciliar o homem com Deus. O terceiro propósito do nascimento de Jesus foi abrir a porta da salvação. Quando Jesus nasce, ele abre a porta da salvação. Vamos ler a palavra do Senhor? Mateus, capítulo 1, versículo 21 diz assim: ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando Jesus nasce, ele abre a porta da salvação. Assim como anunciara o anjo do Senhor, o nascimento de Jesus trouxe salvação ao seu povo. Foi crendo nesta promessa que o povo de Deus no Antigo Testamento foi salvo. Como ele mesmo diz em João capítulo 14, versículo 6, ele disse: eu sou a própria vida, eu sou o próprio caminho, eu sou a própria salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 46 e versículo 47, olha o que Maria vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Olha o que Simeão vai dizer em Lucas, capítulo 2, versículo 29 e versículo 30. Simeão disse: agora me despedes em paz, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Oh, aleluia! E a profetisa Ana, ela pode se alegrar e anunciar, conforme está registrado em Lucas capítulo 2, versículo 36 ao 38. Eu quero que você entenda, no dia do nascimento daquele menino, a confirmação de Deus de que a porta da salvação estava aberta foi nos dada. Como ele mesmo disse, Jesus, ele mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 9, ele diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo.
Quero que você entenda. A doutrina da encarnação de Cristo é o que celebramos no Natal. Deus se fez 100% homem, para que, assim como por um homem o pecado entrou no mundo, o homem de Deus, tentado em tudo, mas sem pecado, fosse aquele que tirou o pecado do mundo por meio do seu sangue derramado no Calvário. Quero que você entenda, aquele menino, estou sentindo Deus aqui, aquele menino que nasceu em Belém, ele veio para ser o nosso representante junto ao Pai, vivendo em perfeita obediência e sacrificando-se, recebendo a ira e a morte no lugar dos seus. A salvação que o mundo aguardava chegou até nós por um bebê, como cantamos na música. O choro de um bebê quebrou para sempre nossas trevas. Adoremos a Jesus, beijemos o Filho, façamos de todos os dias de nossa vida Natal, nos juntemos ao coro dos anjos e louvemos ao Senhor com nossas vidas em sinal de gratidão. Então Jesus nasceu com um propósito. Qual é o propósito do nascimento de Jesus? Primeiro propósito, ele nasceu para o cumprimento de profecias. Ele nasceu para reconciliar o homem a Deus. E ele nasceu para abrir a porta da salvação. Fique com esta palavra e que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.